Olá, tudo bem? Eu sou o Gebus, aqui do canal O Grilo Pensante. Agradeço sua visita, obrigado por visitar e ficar curioso aqui para ver o que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Então, esse vídeo de hoje, esse tema foi escolhido, o que nós não estamos enxergando, foi escolhido porque o mundo está passando hoje por um momento muito sério, um momento, tem muita gente aí falando sobre isso, aqui no blog do canal, que é o blog O Grilo Pensante, é basicamente também dedicado a isso, que é o momento de transição, correto? Nós estamos passando aí pelos dias do Apocalipse, que significa a revelação, não quer dizer fim do mundo, quer dizer revelação. E esse Apocalipse está trazendo realmente muitas mudanças no mundo. Então, por isso eu acho que é muito importante nesse momento, especificamente nesse momento, a gente conhecer um pouquinho melhor sobre do que é feito o nosso mundo, o que nós não conseguimos enxergar no nosso mundo, que está na frente dos nossos olhos, mas a gente não consegue ver. Esse vídeo foi baseado no artigo que eu publiquei aqui no blog em fevereiro, e o nome é Vendo o Mundo como Adultos, fevereiro agora desse ano. Então vamos lá. Tem muitas coisas entre o céu e a terra, e até debaixo dela, que nós não conhecemos, que nós não sabemos, ou aquilo que a gente sabe sobre isso não é verdade. Tem muita coisa assim. E para essas coisas, normalmente, ou elas são transformadas em algum tipo de mistério, ou elas são um mistério insolúvel, algo do oculto, coisas que não são explicáveis. Existem coisas que a ciência não explica, existem muitos momentos que a ciência chega em um determinado beco sem saída e diz, para isso a ciência não tem explicação. E nós aceitamos essas coisas, assim, correto? Nós aceitamos o fato da ciência não ter uma explicação. E a gente não para pensar, como que não tem explicação? E uma outra questão é, por que a gente não para pensar nisso? Estou falando da humanidade como um todo, não das pessoas que já estão aí pesquisando já há bastante tempo e descobrindo tanta coisa hoje em dia. Mas a humanidade, no geral, ela não para pensar por que a ciência não tem explicação, por que certas coisas são um mistério, E aí então é que entra uma determinada questão que eu acho que é a mais fundamental de todas. Ocorre que nós somos crianças. Esta humanidade, a nossa humanidade, no contexto da comunidade cósmica, nós somos crianças. E para entender esse conceito de por que nós somos crianças, eu vou usar uma metáfora aqui, que eu acho que vai ficar bem fácil de entender. Imagine você explicando sobre o Papai Noel para uma criança pequena e para um adulto que nunca ouviu falar de Papai Noel, por incrível que pareça. Você vai explicar o Papai Noel para a criança e a criança vai ficar impressionada, vai ficar esperando o dia do Natal chegar para ela receber os presentes do bom velhinho, ho, 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 E o adulto? O que o adulto vai achar disso? O adulto vai pensar, espera aí um pouquinho, como assim? O cara mora no Polo Norte, tem uma fábrica de brinquedo, quem trabalha para ele são gnomos, lá no Polo Norte. Aí, em uma noite, ele viaja o mundo inteiro num trenó puxado por renas voadoras e visita todas as casas, todas as crianças do mundo. E de onde é que saíram esses brinquedos? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Então, esse é o adulto. É por isso que nós somos como crianças. Nós não questionamos essas coisas, a gente aceita, nós simplesmente aceitamos. Eu mesmo que estou aqui apresentando esse vídeo hoje, eu sempre questionei bastante coisa, mas mesmo assim, muita coisa eu sempre aceitei, porque como é que pode estar errado? É o que está nos livros, é o que está, enfim, nos trabalhos científicos, em tudo, em todo conhecimento, certas coisas estão ali. Então,
É por isso que nós somos facilmente enganados dessa forma, porque nós somos de fato crianças, nós aceitamos essas falsas verdades. Então tem muitas coisas que eles dizem ser uma coisa que elas não são, né? Então tem a ciência oficial, por exemplo. A ciência oficial é aquela que está na história, que está nos livros, que está nos trabalhos científicos, que vai desde o ensino fundamental até o prêmio Nobel. Essa é a nossa ciência oficial e a nossa história, e é no que nós de fato acreditamos, né? Por isso, nós as crianças, a humanidade aqui da Terra. E paralelamente a essa ciência oficial, existe a ciência, vamos chamar de apócrifa, né? Para usar o termo dos teólogos aí. E essa ciência apócrifa, ela reúne muitos autores, tem uma densidade grande hoje, um conteúdo muito grande já publicado, de autores que mostram uma outra realidade para nós, né? Que mostram que determinadas coisas não são como os livros de ciência nos contam, não são como, né, a gente conhece e como a gente aceita. Eu vou apenas citar alguns desses trabalhos, só para não alongar muito, para não deixar sem referência, mas ali no artigo, no blog, tem todas essas referências, talvez não todas que eu vou falar aqui. Por exemplo, eu sempre falo bastante na Lei do Uno, né? A Lei do Uno é uma coleção de 5 livros, foi um trabalho lá do início dos anos 80, e foi um trabalho muito sério, né? De metodologia científica, e publicado e aceito, né, por muitas correntes como um livro muito sério, o que de fato é. E nessa Lei do Uno, eles contam muitas coisas das origens da humanidade, das origens de algumas evidências de sítios arqueológicos que nós temos, que não são exatamente como nos contam os livros escolares e a ciência. Um outro autor, também ele não é muito famoso, mas tem um trabalho muito, como é que eu vou dizer assim, caudaloso, um trabalho com muito conteúdo, é o Wesley Bateman. Tá, esse camarada, ele é um americano, ele escreveu alguns livros dele inclusive foram utilizados pelos egiptologistas para decifrar alguns enigmas lá das pirâmides do Egito, né? E nesses livros ele explica, esse Wesley Bateman, ele é na verdade um telepata que ele recebeu, ele já faleceu se eu não estou enganado, ele recebia mensagens telepáticas de seres de outros lugares, né, de fora da Terra, vamos chamar alienígenas, e escreveu esses livros. E nesses livros ele conta muita coisa, muito da história da nossa pregressa, né, da história do mundo aí que nós desconhecemos e que contraria completamente o nosso conhecimento das crianças aqui do jardim de infância, né. Um outro canal aí que eu posso citar, eu vou botar aqui na tela aqui agora também para aparecer, é o Mitty. Isso não é nenhum autor conhecido, isso é um canal do YouTube, tá? Então qualquer um que for lá visitar vai dizer, ah não, isso aí não dá para levar a sério. Então veja tudo que está publicado lá e depois tire suas conclusões. Tá? No canal do YouTube são os vídeos, estão 160 e alguns vídeos. Mas ele tem no próprio website dele também, tem toda a transcrição de todos os textos dos vídeos do YouTube em diversas línguas. Inclusive isso foi feito por tradução automática, eu suponho, porque tem vários erros, tem repetições, então tem que ler assim com um certo olho fechado. Só que o conteúdo que tem lá dentro, ele não só bate com esses dois que eu acabei de citar, que é a Lei do Uno e o Wesley Bateman, como ele também bate com muitos outros autores que hoje nos apresentam essas informações. Então, fora isso, tem N canais especializados hoje falando nisso aí. Tem os delatores, aqueles agentes do governo americano e, né, do governo oculto que vieram à luz aí falar o que eles sabem. Tem muitas dessas histórias por aí. Então, assim, fontes não faltam, tá? Para nos explicar realmente que 1 mais 1 é 2 e não 5, como eles tentam nos convencer. Então vamos lá. Voltando para o título aqui do vídeo, né? O que nós não estamos enxergando. Então, o que nós não estamos enxergando? Nós não estamos enxergando as evidências claras e escancaradas que estão na nossa frente.
Tá? Então todos esses sítios arqueológicos, aí vamos falar, as pirâmides do Egito, as pirâmides do México, lá tem o Teotihuacan, Peru, Bolívia, Ilha de Páscoa, Stonehenge na Inglaterra. Todos esses sítios arqueológicos, eles estão nos contando uma história pregressa de civilizações anteriores, muito antigas, e que a nossa ciência nos diz, não, isso aí foi construído há 5.000 anos atrás, há 1.500 anos atrás. Já vamos chegar lá, porque não é bem assim. Então, por que nós não conseguimos enxergar isso? Né? Por que está tão na nossa cara e a gente não consegue enxergar que esses vestígios, na verdade, eles são anteriores? Porque nós somos enganados. Nós somos enganados por um sistema que controla o mundo, que é um dos temas principais do meu blog, de muitos desses canais que a gente acompanha, né? E nós somos enganados de uma forma assim grotesca, né? Toda a sistemática, metodologia científica, ela é feita dentro desses limites para nos manter acreditando, quando a gente vê um sítio arqueológico desse aí, por exemplo, que é uma evidência do passado ancestral da Terra, e acreditando que agora foram os faraós que construíram há 5.000 anos atrás, há 3, 4.000 anos atrás. Mas a história não é bem assim. Um dos pontos principais que eles usam, né, dos artifícios aí que eles usam para nos enganar quanto à idade das coisas é a datação do carbono, correto? Na ciência é muito usado, foi datado pelo carbono, então aquele sítio lá tem de 1.500 a 2.000 anos atrás, ou então tem de 2.000 a 3.000 anos, não mais do que isso. Foi feita a datação de carbono. Só que até isso está errado. Até isso existe uma enganação em torno dessa questão. E é uma das principais ferramentas que eles usam para, digamos assim, para dar certificação de que aquilo que está sendo afirmado é verdade. Então, olha só, eu vou colocar na tela aqui agora. Isso aí é um print de uma palestra que estava sendo dada e é um desses vídeos que aparece pra gente, correto? Mas daí eu fui atrás da informação e ela é válida mesmo. Então eu só tirei esses dois prints, eu não tenho mais o vídeo, eu salvei e ele desapareceu, senão eu colocaria aqui a referência. Mas aqui na tela está dando para ver o nome, o que está escrito e o nome de quem disse aquilo ali. Então olha só o que foi dito sobre a datação do carbono 14. Não importa o quanto isso seja útil. O método da datação por carbono 14 ainda não é capaz de apresentar resultados precisos e confiáveis. Existem discrepâncias grosseiras. A cronologia é desnivelada e relativa. E as datas aceitas são, na verdade, datas selecionadas. Todo esse processo não é nada senão como uma alquimia do século XIII, e tudo vai depender de qual publicação suspeita você ler. Então, está aí na tela, né? Quem escreveu isso, quem falou isso, foi o Robert E. Lee, no trabalho Datação de Carbono, Eras em Erro, em 1981, ali numa publicação científica do Canadá. Aí temos então mais uma citação aqui sobre o carbono 14. Se a datação por carbono 14 apoia as nossas teorias, nós a colocamos no texto principal. Se não contradiz inteiramente, colocamos como uma nota de rodapé. E se é completamente fora de contexto, nós simplesmente a deixamos de fora. Quem disse isso foi T. Savi Soderberg e I.U. Olson. E onde eles disseram isso? No trabalho de procedimentos do 12º Simpósio do Prêmio Nobel em 1970. Então este é o embasamento científico da datação de carbono, ou seja, um negócio completamente não confiável. Então vamos lá. Então vamos supor vamos acreditar, né, no que diz a ciência oficial aí, que a civilização começou há cerca de 6, 7, 8 mil anos atrás no máximo. E antes disso o que tínhamos? Os homens da caverna, o homem de Cro-Magnon, né, que era coletor, vivia de caça e desenhava, né, nas cavernas, vivia, né, dessa forma. Então, nós temos que aceitar, segundo a história oficial e a ciência oficial, nós temos que aceitar
que este homem das cavernas, até 6.000 anos atrás, que era um homem das cavernas, não sabia falar, não sabia escrever, em questão de 1.000 anos, eles construíram as pirâmides do Egito. Aquelas pirâmides que são astronomicamente alinhadas, têm N enigmas, têm técnicas de construção insuperáveis até hoje, né? Então, tá, é isso aí. Entendeu, né? Então, como é que poderia, de 6.000 anos para 5, 4, 3.000 anos atrás, estes homens das cavernas terem evoluído de uma forma tão absurda para deixar esses vestígios que nós vemos hoje? E nós já vamos falar dos vestígios, quais que eles são. Então, essa é uma reflexão. Eu queria agora dar um exemplo de como é que funciona esse acobertamento dos vestígios históricos. Existe um sítio arqueológico lá na Indonésia chamado Gunung Padang. Tá? Esse sítio ele foi descoberto em 1914 por alguns pesquisadores. Ele é no topo de um morro, de uma pequena montanha. Existem, é o que está na tela aí, é uma das cenas que aparece lá em cima. Diversos restos de ruínas que parecia ser alguma construção muito complexa, mas eles não tinham certeza do que era. E foi naquela época, né, daquela época até então, foi determinado que aquilo ali devia ser um sítio, isso foi em 1914, devia ser um sítio de 1.500 a 2.000 anos, mais ou menos. Passaram-se os anos e em 2011, um pesquisador, o geólogo, o Dr. Denny Natawidjadja, não sei como é que diz esse nome indonésio, começou a pesquisar lá dentro, fazer novas escavações, descobriu que tinha todo um fundo inexplorado lá para baixo, que ela tinha um tamanho aproximado do tamanho das pirâmides do Egito, e que estava todo encoberto pela vegetação, ou seja, é muito antigo. E as técnicas utilizadas eram muito próximas às que foram utilizadas nas pirâmides do Egito, né? E aproximou, pelas investigações dele, não sei que método foi usado, para pelo menos 22.000 anos, né, aquele sítio arqueológico. Isso já contradiz completamente, né, o conhecimento oficial. Isso foi em 2011. Aí a notícia começou a circular por aí, e em 2014 o governo indonésio foi lá e pau! Proibiu o acesso, proibiu mais pesquisas e divulgação daquele trabalho. Matou aí. Então é assim que funciona. Quer dizer, cada vez que alguém vai lá e descobre de alguma forma que aquilo contraria o conhecimento oficial, aquele que está dentro do quadrado que nós podemos saber, ele é imediatamente abafado e aquilo é escondido, né, em algum porão e não se fala mais no assunto. Então, quer dizer, como é que essa história está lá, então por que eu sei? Porque quem pesquisa, quem sabe, quem vai atrás disso, sabe. Vai encontrar. A questão é que 95%, sei lá quanto, da população não pensa nessas coisas e acredita no que dizem os livros, no que dizem as escolas, no que dizem os trabalhos científicos, no que dizem, né, o conhecimento oficial. E é por isso que nós somos crianças. Então, assim, nós podemos... agora eu vou colocar na tela aqui, só para terminar essa história de Gunung Padang, uma ilustração, né, isso é só uma ilustração, evidentemente, quer dizer que supostamente, segundo a ciência oficial, então, hominídeos como esse que estão aparecendo aí na tela agora, seriam os responsáveis por uma construção tão complexa, tem mais de 100 metros de profundidade, de altura no caso, né, porque foi soterrado. Foram esses hominídeos aí que foram capazes de fazer essa construção tão complexa que se equipara e equivale à pirâmide do Egito, às pirâmides do Egito. Não, né? Então, assim, existem inúmeros sítios arqueológicos no mundo e eles são sítios turísticos, né? Quando eles deveriam ser sítios científicos. A gente, como é turístico, a gente vai lá, tira foto, né, tem um panfleto, vai mostrar, não, isso aqui foram os incas que fizeram há 1.500 anos atrás, quando os espanhóis chegaram. Só que não, esses sítios são muito, muito mais antigos, então esses sítios deveriam ser científicos, a gente devia poder chegar nesse sítio e saber a história. Não, isso aqui tem 2 milhões de anos, foi a raça tal que construiu,
coisas desse tipo, né? A tecnologia utilizada foi tal e tal e tal. Mas não, o que eles dizem, não, eles fizeram com tacape, com cordas, troncos, e puxaram e cortaram aquelas cordas, aquelas pedras gigantescas e montaram, fizeram isso aí com alinhamento astronômico. Tá, né? Então, é assim que nós somos enganados. Então, quer dizer, supostamente, então, os homens da caverna, eles se espalharam pelo mundo inteiro, porque esses sítios existem pelo mundo inteiro, né? Vieram para a América, todos os pontos da América, na Rússia, na China, na Índia, em todos os lugares do mundo, na Austrália, na Nova Zelândia, existem esses sítios arqueológicos, né? Eu vou passar aqui rapidamente alguns, né, que são os mais conhecidos, os mais polêmicos, vamos dizer assim. Recentemente, foi descoberto na Turquia lá o Göbekli Tepe, né, e já foi datado de pelo menos por enquanto, que estão falando em 12 mil anos, o que também então contraria ao conhecimento oficial, né, da história da humanidade. Tem o sítio de Sacsayhuaman, no Peru, está aparecendo aqui na tela agora, que tem esses megalitos gigantescos, cortados com precisão, encaixados com precisão, e são fortalezas gigantescas, como está aparecendo aí na tela. Né? É só pesquisar esse nome aí que vai aparecer, você pode pesquisar essas fotos se não viu ainda. Né? Tem bastante dessas fotos aí pela internet. Pertinho dali de Sacsayhuaman, no Peru, tem Pumapunku, que também tem essas pedras aí cortadas, deixa eu olhar aqui, cortadas simetricamente perfeitas, num alinhamento perfeito, com rebaixos de 1 centímetro, coisa assim que necessitaria hoje ferramentas a laser para fazer, ou técnicas muito de engenharia avançada, né? Então, e é dito que foram os incas que fizeram há 1500 anos atrás com paus, tocos e pedras. Temos que acreditar nisso. Aí em Baalbek, no Líbano, né, tem também lá aqueles megalitos gigantescos que são chamados de triliton, que são 3 os trilitons, que tem de 800 toneladas a 1.600 toneladas. São pedras gigantescas como essa que está aparecendo na tela aí agora, que foram inclusive tiradas de uma pedreira a quilômetros da onde elas foram utilizadas, que foi no Templo de Júpiter do Império Romano, ou seja, elas estão debaixo do templo fazendo a base. O Templo de Júpiter do Império Romano foi construído por cima, depois que elas já tinham sido usadas. Então, quem fez isso e como? A ciência oficial também não tem resposta para isso, é um daqueles mistérios. Temos os Moais da Ilha de Páscoa, no Chile, né, que pertence ao Chile. Quer dizer, a nossa história é cheia desses exemplos, tá? Então, eu posso afirmar para você que está vendo aqui, que a nossa história e a ciência são os maiores engodos que nós sofremos para nos iludir nessa nossa realidade de fantasias. A história e a ciência estão na base de tudo. A história, porque é uma farsa e abafou tudo que já aconteceu aqui no mundo antes de nós, antes da nossa humanidade atual, que nós temos registro de história de pelo menos 2000 anos, pouco antes disso já é um pouco difusa a história, né? Enquanto que a Terra tem bilhões de anos. Né? A Terra tem bilhões de anos, no mínimo 4 bilhões, pelo que se supõe. E a nossa história tem 6 mil anos. Então isso dá para ter uma noção do que está escondido, do que foi abafado e do que nós simplesmente não sabemos. A gente vê essas evidências escancaradas diante de nossos olhos, acreditamos naquele panfletinho que diz, não, isso aqui foi o egípcio lá, o faraó tal, que construiu para fazer um túmulo, porque ele acreditava que daí ele ia poder renascer, ressuscitar e voltar ao ter o reino dele. Conto de fada. Então, é por isso que nós somos crianças, nós somos como crianças, né, no contexto da comunidade galáctica, cósmica. Somos crianças porque nós aceitamos essas mentiras, nós aceitamos como verdade e nós não questionamos. Né? Se todo mundo, ou se invertesse o jogo, se ao invés de 10 ou 5% da população mundial soubesse da verdade, como é hoje, ou desconfia pelo menos, ou tenta questionar pelo menos, e 90% não sabe, se a gente invertesse isso, 90% souber da verdade, acabou.
né? Todo mundo vai acabar sabendo, porque daí a verdade vai aparecer e nós deixaremos de ser enganados. Então é por isso que nós precisamos nos tornar adultos, né? E ver o mundo como adultos, porque por enquanto nós somos apenas como crianças, certo? Então é isso, essa era a mensagem de hoje. Espero que essas informações tenham trazido aí, né, mais conhecimento, mais luz, né, e feito seus grilos pensarem um pouco, como acontece com os meus aqui o tempo todo, né? Espero com isso estar contribuindo com você também, tá certo? Espero você numa próxima, né? Obrigado por visitar aí e nos vemos no próximo vídeo aí. Muito obrigado. Até logo.